Olá pessoal, tudo bem? Hoje, gente, nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Aproveitando que nós estamos no mês de setembro, vamos falar sobre o Setembro Amarelo. Tá? Por que nós vamos falar de depressão? Porque como profissional da área da saúde, eu recebo, gente, aqui na clínica, várias pacientes com relato, e eu também tenho um relato de depressão também na minha vida, um período que eu passei que eu vou contar para vocês, mas é muito importante a gente estar atenta aos sinais que o corpo dá, aos sinais que a mente dá, os sinais que as emoções, que as nossas emoções, que o nosso emocional nos dá. É importante a gente estar atento. Por que eu tô sentindo isso? O que tá acontecendo? Eu reagi assim a alguma situação e depois tô reagindo de uma outra maneira, eu tô sentindo mais tristeza. Lembrando que a tristeza não é apenas o único sintoma que a gente pode vir a encontrar, né? Quem pode dizer muito bem sobre isso são os nossos queridos psiquiatras e também os psicólogos que nos ajudam muito com isso. É muito importante vocês terem, né, esse acompanhamento se necessário. E eu tenho também essa interdisciplinaridade aqui na clínica, porque como que a gente trabalha? Então, quando a paciente vem e ela já mostra um pouquinho de algum sinalzinho, algum sintoma, ela relata na ficha de anamnese que está tomando algum remedinho, que está passando por um período difícil, então chega a hora da gente analisar por que está acontecendo isso, a paciente está apresentando algum distúrbio de imagem, porque se a gente não ouve com clareza o nosso corpo e a nossa mente, a gente acaba desviando isso e desfocando isso para outra área das nossas vidas. Mas como assim? Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes eu não tô legal e gosto de procedimentos de harmonização facial. O que eu vou fazer? Eu não tô legal. Então a solução para minha vida é fazer procedimento na harmonização facial. É onde começam os exageros, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado. Às vezes aparece uma paciente que fala: eu quero fazer tudo, vamos fazer assim. É a hora de ter calma, de analisar isso direitinho mais de perto, porque a gente quer ficar com o rosto bonito e harmonizado, mas a gente quer estar bem por dentro também. E esse é meu principal objetivo aqui, deixar vocês bem por dentro e por fora, certo? Muitas vezes, quando a gente diagnostica e detecta alguma coisa assim, junto com a paciente, eu peço acompanhamento com o psicólogo ou com um psiquiatra, se há necessidade de fazer alguma medicação, para poder nos ajudar, para o paciente estar bem, tanto de dentro para fora como de fora para dentro. E eu quero dividir com vocês aqui um breve relato sobre mim, né? Quando eu tive que paralisar minhas atividades, eu não trabalhei por escolha própria, eu escolhi não trabalhar durante 3 anos, quando eu fui morar em Belo Horizonte, e eu acabei ficando tristinha, e de repente eu me vi já assim, muito triste, eu tava comendo demais, descontando na comida demais, eu sentia saudade dos meus pais o tempo todo, né? Foram 3 anos e nesse primeiro ano foi muito mais difícil. E aí eu conversei com meu esposo, né, com o Dr. Orlando, e eu vi que eu precisava de ajuda profissional e eu procurei a ajuda profissional, precisei de tomar um remedinho nesse momento, né? O que eu mais sentia, gente, é que eu não conseguia. Por mais que eu fazia alguma coisa, eu não estava trabalhando, né, na minha profissão, mas eu trabalhava em casa, eu trabalhava de casa o tempo todo, eu ajudava o meu esposo, eu ajudava o meu filho, mas eu não sentia que eu estava sendo útil. Por mais que eu trabalhasse, por mais... Vocês já sentiram isso alguma vez? Então, assim, me contem aí se vocês tiverem sentido isso também, parecido com isso. Por mais que eu fizesse, eu não me sentia útil. Então, eu tive que tomar um remedinho, fiz um acompanhamento profissional e, de repente, eu fui trocando isso por atividade física. Eu falei, não é isso que eu quero pra mim, eu já tô conseguindo melhorar um pouquinho, vamos juntos, junto com o profissional. E aí, a gente conseguiu ir tirando a medicação até que eu me restabelecesse. E quando eu vi, eu tinha, né, quase que substituído essa tristeza que eu estava sentindo com atividade física e fui me restabelecendo até eu voltar para Goiânia e normalizar a minha vida profissional. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês? A gente consegue se superar. Tudo que a gente está passando pode ser uma etapa,
Ouçam os sinais do corpo de vocês, os sinais do emocional de vocês. Procurem um profissional para vocês terem esse acompanhamento. Isso é muito importante. Não deixe algum sentimento te atrapalhar, te privar de alguma coisa, e você consegue se superar. Se eu conseguir me superar, você também consegue, tá bom? Então essa mensagem para o nosso Setembro Amarelo, e até mais. Tchau, tchau!